Nova Belo Horizonte, evangelizando em terras mineiras. E é em ritmo de festa, de comemoração que nós iniciamos o programa Canção Nova em Minas de hoje. A Canção Nova está a serviço da igreja e estamos há 24 anos evangelizando em Belo Horizonte e região. E você, mineiro, que nos acompanha nessa hora, fica ligadinho que o programa de hoje está recheado de novidades. Eu estou aqui com o Alex, nosso responsável de missão. Bem-vindo, Alexson. A Ana Luísa, bem-vinda. Que alegria, né? Chegarmos até a casa do povo mineiro nessa hora e continuar evangelizando. Da alegria estar aqui com vocês no dia de hoje, para a gente poder falar um pouquinho dessa data tão importante que é o aniversário da nossa missão. A história da Canção Nova, gente, são 24 anos, não é 24 dias. 24 anos de evangelização, voluntários, missionários, colaboradores, muitas pessoas fazem parte dessa história. E hoje o Alexson conta pra gente um pouquinho, né, dessa trajetória da Canção Nova em Belo Horizonte, desde que você chegou aqui, das novidades que estamos vivendo nesse tempo. Deus me deu uma graça muito grande, Cris, que é de estar no primeiro dia da comunidade Canção Nova, quando chegou aqui na missão, no dia 19 de abril, lá do ano 2000. Então Deus me deu essa graça de estar aqui recebendo a Canção Nova aqui em Belo Horizonte. E agora, né, depois de 24 anos, também tendo essa oportunidade de celebrar, né, de voltar aqui para essa missão, para poder fazer a experiência do quanto Deus semeou e plantou ao longo de todos esses anos. Quantas vocações, quantas vidas salvas, quanta evangelização pôde acontecer ao longo desse tempo, e isso é uma graça enorme de podermos hoje contemplar, chegar nessa maturidade desse tempo, né? Contemplar todos os frutos que Deus foi deixando para a nossa história ao longo desses anos. Então, na verdade, os 24 anos, eles vão marcar esse início desse ano jubilar que nós vamos estar vivendo, né? Então, no dia que completamos os 24 anos, que é no dia 19 de abril, nós damos já início a essa preparação para os 25 anos. E uma das coisas que Deus tem nos suscitado é justamente essa, de tornar a Canção Nova aqui em Belo Horizonte conhecida. Porque tem muita gente que não sabe que existe Canção Nova aqui em BH. Então, nós queremos espalhar essa boa nova, né? Porque tantas pessoas que às vezes têm essa referência de Cachoeira Paulista, vão até Cachoeira Paulista e não sabem que nós temos aqui um trabalho evangelizador, também um trabalho que é própria da Missão Canção Nova. Eu conheci o Padre Jonas em 93. Até então, assim, né, passei a assistir muito a Canção Nova, ficava com a Canção Nova ligada no radinho o dia todo. Mas aí só despertou o desejo no meu coração de querer ser Canção Nova no ano 2000. Só que aqui em Belo Horizonte ainda não tinha comunidade Canção Nova. Mas Deus fez uma promessa para mim, que Ele tinha um plano para mim aqui mesmo em Belo Horizonte. Eu fiquei assim, né, pensando, mas como será esse plano? Não é? Porque nem sonhava ter a Canção Nova aqui em Belo Horizonte. E aí, então, quando foi no ano 2000, depois da Páscoa, né, de abril, a Canção Nova chegou aqui em Belo Horizonte. E eu conheci o Padre Jonas pessoalmente, lá também, né, que foi lá fazer a entrevista. E aí, quando foi em 99, eu iniciei um caminho. No ano 2000, me disseram que Deus tinha um plano para mim aqui mesmo em Belo Horizonte. E então fiquei nessa expectativa, né? Quando a Canção Nova chegou aqui em 2001, falei, nossa, então a promessa de Deus vai se cumprir. E quando foi em 2002, eu comecei a fazer o caminho. Em 2003, eu entrei para a Canção Nova como primeiro membro do segundo elo. Não só eu, mas teve outras pessoas também, outros irmãos, né? Mara, Vadinho, João Carlos, Maria Luísa, Junara, Fernando, Graça Valadares e Fatinha e Zezé, que hoje estão em Cachoeira Paulista. Então, para mim, foi assim, né, uma realização de Deus na minha vida, né, que cumpriu a sua promessa na minha vida. E hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, sendo Canção Nova, membro do segundo elo. Sou celibatária e também louvando e agradecendo a Deus, né, por estarmos completando 24 anos esse ano e no ano que vem já preparando
para completar os 25 anos, as bodas de prata, o jubileu de prata da Canção Nova em Belo Horizonte. Por isso eu quero louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele realizou, que até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando com a graça dEle e da Virgem Maria. A Ana é a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Sobre essas novidades do Espírito que estamos vivendo nesse ano aqui em Belo Horizonte. É uma alegria, né? E como a Cris falou, o evento ele tem essa graça própria, né? Que parte dessa área específica, de levar o evangelho em massa e junto fazer com que a Canção Nova ela seja conhecida aqui em Belo Horizonte, para que as pessoas também possam ter essa facilidade de acesso, né? O Alexson ele trouxe uma realidade muito real, né? Uma realidade muito real, redundante, né? Mas é fato, as pessoas vão para a Cachoeira Paulista, claro, e existe o sonho de conhecer a Cachoeira Paulista, mas existe uma Canção Nova perto de você. Existe um movimento da Canção Nova nesse mesmo carisma perto de você. E muitas vezes as pessoas não têm condições de ir para lá e pode estar conosco. Então o evento ele facilita esse acesso à pessoa. A mesma evangelização, a mesma proposta, o mesmo carisma para poder alcançar as pessoas que Deus tem nessa terra, Belo Horizonte, nessa região de Minas mais próximo, ou mesmo até mesmo longe, né? Porque já fiquei sabendo, embora esteja 3 meses aqui, que existem pessoas que vêm de outra cidade e fazem caravana para cá para os nossos eventos. E isso é uma graça, né? Isso é muito bom tocar nessa realidade, né? Que o povo ele atravessa a cidade para se encontrar com Jesus sob a ação desse carisma, né? Sobre esse meio evangelizador que é o carisma Canção Nova. E nesse ano, de forma em particular, para tornar a Canção Nova mais conhecida, nós vemos fazendo, todo mês nós temos um evento aqui na nossa frente de missão. Então você precisa ficar ligado e acessar as nossas mídias, né? @CançãoNovaBH e ali fazer todo o acompanhamento daquilo que temos como proposta evangelizadora nesse ano de 2024. Lembrando também que tem blogs. Não consigo acessar as mídias, então entra lá, blog.cançãonova.com/Belo Horizonte. E você ali tem toda a agenda de 2024 da nossa frente de missão. Mas de forma, em particular, de forma muito celebrativa, né? Nós vamos realizar no dia 26 de abril o almoço celebrativo, que é onde nós vamos marcar esse ano em preparação ao Jubileu de Prata, né? Você faz parte dessa história e eu quero ver seu rosto lá neste almoço. Então, por favor, se organize, compre e adquira os ingressos, convite para participar, que você pode estar adquirindo a partir das nossas mídias, @CançãoNovaBH ou pelo blog.cançãonova.com/Belo Horizonte/. Então, entre, acesse. Se você não conseguir, no nosso GC vai estar ali o endereço, o telefone. Então procure informações para que você possa participar e viver conosco esse ano jubilar. Então você que ama a Canção Nova, que quer que a Canção Nova seja conhecida, se essa informação chegou até você de qualquer forma, nos ajude a divulgar e falar para as pessoas, existe uma Canção Nova perto de você. O almoço vai ser na CRESAP, Centro de Evangelização CRESAP, que fica no bairro São Luís, aqui em Belo Horizonte, né? Avenida Santa Rosa, no bairro São Luís. Então nós louvamos a Deus e agradecemos a você por nos permitir, por nos ajudar a continuar evangelizando em terras mineiras. E assim nós finalizamos o nosso programa de hoje em ritmo de festa, de alegria, louvando a Deus, de celebração, por todo esse movimento que nós vivemos. Então, continue ligadinho em nossas redes sociais e eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Vamos celebrar juntos 24 anos evangelizando em terras mineiras.